Eu quero saudar mais uma vez a sua vida com a paz do Senhor Jesus. Me alegrar no Senhor por poder estar com você mais uma vez, compartilhando um texto da Palavra de Deus. E nós temos, nas últimas mensagens, falado bastante a respeito de liberdade, a respeito de alegria, coisas que o Senhor nos deu. Liberdade do pecado e a alegria, que é a nossa força para que vivamos nela, porque Deus é soberano e na sua soberania nos chamou para a salvação e nos presenteou com tantas coisas maravilhosas que fazem parte da vida daquele que crê. Mas sempre tem alguém com uma pergunta que às vezes é meio incômoda. É muito comum, por exemplo, nós ouvirmos a seguinte pergunta: se eu sou livre da condenação do pecado, e se eu tenho a segurança da salvação, se eu tenho consciência de que não vou perdê-la, então eu estou livre para pecar? Eu tenho licença para pecar? Essa pergunta, de vez em quando, ela é feita, e eu acho que algumas vezes maliciosamente, para testar a nossa convicção na soberania de Deus e a sua graça. Mas vamos lá. Recorrendo mais uma vez ao livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, nós lemos a seguinte mensagem: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Paulo insiste nisso. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. O que é que nós estamos ouvindo de Paulo? Primeiro, ele afirma que nós somos chamados para viver uma vida de liberdade. Não fomos criados para nos tornar escravos do pecado. Não fomos chamados para termos uma vida de limitações na nossa alegria. Fomos escravos do pecado porque pecamos, mas Jesus veio e nos libertou. Paulo fala que somos chamados à liberdade. No capítulo 5, versículo 1, ele também diz isso: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não escraviza pessoas. O Evangelho não foi concedido para formar um grupo de escravos, mas sim uma nação de gente livre. E o que é liberdade nesse sentido? A liberdade nesse sentido é a capacidade de dizer não ao pecado, a capacidade de resistir ao pecado e permanecer em paz com Deus. Toda liberdade, seja ela espiritual, ou seja ela política, seja ela física, ela é acompanhada por uma responsabilidade. Toda liberdade existe na dimensão dos limites da responsabilidade que a acompanha. No Evangelho não é diferente. Se Cristo me libertou, também me deu a responsabilidade de lidar com a minha liberdade, de usar a minha liberdade. Eu estou livre em Cristo, mas sou responsável para que essa liberdade seja usada e vivida dentro da vontade de Deus. Paulo, então, apresenta alguns limites a esta liberdade. A primeira coisa que Paulo nos diz, e já lemos sobre isso agora, é que é preciso aprender a usar a liberdade. E nesse sentido ele nos instrui: não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Eu não estou liberto por Cristo para que nesta liberdade eu possa pecar sem sofrer danos. Então veja, eu fui liberto para permanecer livre e não para me colocar dentro de um outro cativeiro. Então esse é um dado importante que responde bem àquela pergunta no início. Estou licenciado para pecar? Não. A liberdade que Deus me deu não é uma liberdade para pecar, mas para viver vitoriosamente contra o pecado. Também Paulo nos diz que a liberdade foi dada para o crente viver a alegria e comunicar esta alegria a outras pessoas. No capítulo 5, versículo 14, nós lemos assim: toda lei se cumpre, lei de Moisés, se cumpre num só preceito, a saber, ame o seu próximo
como a você mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo resumem toda a lei de Moisés. E se alguém ama a Deus de todo o seu coração e ama o próximo como a si mesmo, ele não depende dos mandamentos, ele não está sujeito à lei, mas ele é governado pelo amor. E dentro do amor, ele vive toda essa liberdade. Há um versículo que é o versículo 15, que é muito curioso. O versículo seguinte, nesse texto, o 15, ele é bastante curioso. Paulo diz assim: se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Observe, nós estamos falando de liberdade e nós estamos falando de responsabilidade. Mas liberdade Cristo dá a pessoas que são transformadas. Pessoas perdoadas e transformadas, elas estão livres para viver. Quando Paulo fala, no versículo 15, a respeito de pessoas mordendo e devorando, ele está usando aqui uma metáfora. Ele está se referindo a um bando de animais ferozes. Animais ferozes lutam entre si. Animais ferozes disputam coisas às mordidas e à violência, disputam fêmeas, disputam espaços, disputam territórios. Então veja, o que Paulo está dizendo é que se você age como feras que disputam coisas à violência, com aspereza, sem amor, então nesse caso você não pode estar livre, porque feras precisam ser contidas. Feras não podem viver entre outros animais. Então Paulo está dizendo que esse procedimento, essa maneira de ser, de pessoas que disputam entre si, lutam entre si, não se amam, é uma forma de conduzir as coisas à destruição. Isso pode aniquilar uma comunidade, isso pode criar problemas tão grandes. Então Paulo diz, olha, se vocês resolvem agir como feras, veja se não vão até a destruição, até o aniquilamento. Claro que há uma certa ironia aqui, mas uma instrução, que esta não é a maneira que Deus quer que nós vivamos. Então, fica claro de que a liberdade existe, mas ela tem limites. E o limite da liberdade espiritual é o amor. Por causa do amor que eu tenho a Deus e por causa do amor que eu tenho ao próximo, eu não avanço na minha liberdade até o território do pecado. Eu paro ali, eu administro essa liberdade ali, para que eu não venha entristecer a Deus ou ferir alguma pessoa. Eu acho que aquela pergunta do início, a pergunta que eu registrei no início, está muito bem respondida por Paulo aqui. Agora Paulo, ele vai ensinar como lidar com a liberdade. E esse ensino é muito importante para nós, porque na verdade estamos livres, mas ainda somos pecadores. Estamos livres, mas ainda temos tentações e impulsos que muitas vezes se acendem em nossa alma. Como lidar com isso? Como lidar com a minha vida de modo que eu permaneça na liberdade, não a perca? Primeira instrução do apóstolo Paulo: entregue o controle da sua vida ao Espírito Santo. Jesus falou com seus discípulos que iria para o Pai, iria preparar-nos lugar e que voltaria para nos buscar e que nesse ínterim, nesse tempo que começou na ida de Jesus para os céus e que se completará no seu retorno, vocês não estarão sozinhos, diz Jesus. Vocês não vão andar sozinhos, eu vou enviar um outro Consolador. E ele vai guiar vocês, ele vai lembrar do que eu ensinei, ele vai iluminar a mente de vocês para que compreendam minha vontade, ele vai ensinar a orar, porque não sabemos orar como convém, ele vai estar presente na igreja guiando o povo de Deus por dentro da vontade de Deus. Este Espírito precisa ser pleno na nossa vida. Eu preciso buscar a sua presença, preciso me encher dele, preciso ter minha alma transbordando desse Espírito. No capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
O segredo está aqui. Se eu sou cheio do Espírito e busco a vontade do Espírito, o poder do Espírito, a plenitude do Espírito, a minha carne perde força. A minha carne é esvaziada na sua autonomia, na sua vontade. Eu me submeto mais facilmente à vontade de Deus. Por que isso acontece? Paulo explica. No capítulo 5, versículo 17, está escrito: a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Então veja, a presença do Espírito deflagra uma vida de conflito interno, em que a minha vontade às vezes aparece tão forte, mas ela é censurada pelo Espírito Santo, de modo em que eu tenho que rever isso, porque eu sinto imediatamente tristeza no coração, sinto o peso daquilo que eu pretendo fazer e sinto claramente que aquela não é a melhor direção para tomar. Há uma oposição entre a vontade do Espírito Santo, que é a mesma vontade do Pai, e a minha vontade, que é contrária à vontade de Deus. E como é que eu posso lidar com isso? Entregando tudo nas mãos do Espírito Santo. Eu preciso, de acordo com Paulo, decidir se eu estou alinhado com aquela descrição de feras disputando espaços e disputando posições, ou se, na verdade, eu posso estar alinhado com um cordeiro, com uma ovelha que segue o seu pastor. Esse alinhamento ele é proposto por Paulo quando ele diz, no capítulo 5, versículo 18, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. A lei, como já vimos, ela é dada para pecadores. A lei, ela contém, ela faz a contenção da vontade de pecar, ela mostra ao pecador o seu estado e ela aponta para o Calvário como solução de Deus para resolver essa questão de viver no pecado, viver dominado pelo pecado. Agora, se eu sou guiado pelo Espírito e o Espírito me guia pelo caminho do amor, o amor é o resumo de toda a lei. Portanto, eu não estou mais debaixo da lei. A lei está cumprida na pessoa de Jesus e eu vivo sob o seu cuidado. Amando a Deus de todo o meu coração e ao próximo como a mim mesmo, eu estou então cumprindo toda a lei sem a necessidade que os mandamentos me sejam impostos. Paulo, então, apresenta duas propostas que são descritas aqui. A primeira, em Gálatas 5, 19 a 21, quando surge a proposta de uma vida na carne. Como é que a carne frutifica? Quais são os frutos que vêm da carne? Os frutos naturais de alguém que tem uma vida distante de Deus, governada pelos seus próprios desejos naturais. Então, no versículo 19 a 21, há uma lista de coisas aqui. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e tantas outras coisas que são semelhantes a estas. Paulo, então, apresenta esse comportamento, esse estilo de vida que é governado pela carne, que é ditado pela carne por suas vontades, e ao final dessa relação de comportamentos devassos, comportamentos distantes de Deus, Paulo nos previne na forma de uma declaração sobre o resultado disso. Paulo diz assim, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, estas práticas são práticas de alguém que está indo para o inferno. É o que a Bíblia diz com todas as letras. Não pense você que as pessoas vão para o inferno porque fazem essas coisas. Não é assim. O correto é, as pessoas fazem essas coisas porque estão indo para o inferno. São pessoas que não se submeteram à vontade de Deus. Portanto, estas coisas são as coisas que aparecem naturalmente em vidas assim. Mas Paulo nos oferece uma outra proposta. Uma proposta de uma vida que frutifica a partir do poder do Espírito Santo. Do Espírito que está habitando nela e que a enche
e que a governa. Então, esse espírito frutifica na vida da pessoa. E quais são os frutos gerados pelo Espírito Santo no caráter de uma pessoa? No capítulo 5, versículo 22 e 23, temos outra relação. E a Bíblia nos diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo nos diz ao final, contra essas coisas não há lei. Como eu disse, a lei ela é dada para o pecador. Quando estas pessoas vivem segundo o governo do Espírito Santo, não há lei, não há condenação. Já estão vivendo em ambiente de amor. Portanto, Paulo conclui o seu ensino dando a seguinte orientação. Querido, crucifique a sua carne. Crucifique a sua carne. Como está escrito em Gálatas 5:24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. O fato de entregar a vida a Cristo Jesus não quer dizer que eu não seja mais tentado. O fato de nascer de novo não significa que as lembranças do passado ou os desejos de coisas que eram comuns na minha vida ao passado não se apresentem de vez em quando. Se apresentam muitas vezes usadas por Satanás para me tentar, ou muitas vezes não é nem Satanás, é a minha própria carne que dá sinais de vida de vez em quando. Então a orientação de Paulo é: estabeleça com a ajuda do Espírito Santo, uma batalha diária contra os desejos da carne. O que é que vai motivar você a isso? O amor que você tem por Deus e o amor que você tem pelas pessoas. A certeza de que você é um salvo e a gratidão por essa salvação. Então, eu me revisto destas coisas que pelo Espírito Santo são usadas para que eu possa empreender uma luta vitoriosa contra toda a tentação que me coloque numa rota de atrito com o meu Criador, com o meu Senhor e o meu Salvador. A crucificação da carne é uma expressão que quer dizer que eu devo todo o tempo estar atento para esvaziar-me das minhas vontades e me encher das vontades do Senhor. Um verdadeiro crente, discípulo de Jesus, age desta maneira. Você pode compreender isso? Muitos cristãos vivem derrotados, entristecidos e com a sensação de estarem longe de Deus porque não vivem desta maneira. Dão mais ouvidos aos seus próprios desejos pessoais, contrários à vontade de Deus, e não permitem que o Senhor prevaleça contra eles com a sua santa e eterna vontade. Então, a graça de Deus e a certeza de salvação nos oferecem, sim, uma vida de responsabilidade e não nos oferecem uma licença para pecar. Do mesmo modo que um motorista que é habilitado pelo Detran, ele pode sentar-se ao volante e dirigir o seu automóvel, mas com isso ele ganha a responsabilidade de dirigir com competência e com cuidado para que aquilo não fira uma pessoa. E se ele ferir alguém com aquele veículo, com a sua maneira de dirigir, ele responderá diante do Estado pelos seus maus atos. Também assim conosco. Deus não chama o cristão para viver uma vida de medo, de terror. O Senhor nos perdoa e o Senhor nos liberta. Livres do pecado, temos agora autoridade, temos poder para resistir ao pecado, para dizer não e sair vitorioso dentro de cada tentação. Agora, a liberdade que Ele me deu me traz também a responsabilidade de um dia estar diante do Senhor, apresentar a Ele a minha vida, apresentar a Ele os frutos do meu trabalho e ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ok? Então eu quero animar você para que você se encha do Espírito Santo e para que você vigie todos os dias e conduza a sua vida para que não peque, para que não entristeça Deus e para que seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus, na vida dos crentes que Ele salvou,
concedeu responsabilidade para usar bem a liberdade com a qual fomos libertos. Não se esqueça disso. Eu quero fazer uma breve oração com você e rogar ao Senhor que abençoe a sua vida e guarde. Senhor, muito obrigado pelo texto que lemos, pela palavra que compartilhamos, e eu quero pedir que o Senhor conceda poder e autoridade a este que está diante da tela, ouvindo essa palavra. Ó Senhor, sustenta seu coração, levanta esta pessoa da prostração, do desânimo e fortalece para que viva uma vida de vitórias. Senhor, abençoa o seu povo com a paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Em nome do Senhor Jesus.